bem-vindos, esse é o Jornada BIM. E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela, eu sou a professora deste canal, assim como dentro do meu perfil do Instagram, onde eu te ensino dentro desses dois canais como que você pode utilizar o ArchiCAD e, consequentemente, por conta dessa migração, né, de você migrar assim como se fosse um passarinho voando, migrando por ArchiCAD, você conseguir abandonar todos aqueles desgramados softwares que só te atrasam na vida, como AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Illustrator e assim por diante. Se você consegue utilizar bem o ArchiCAD, você consegue sim abandonar todos esses softwares que eu mencionei e muitos outros, e conseguir utilizar só o BIM, só a força do BIM a seu favor dentro dos seus projetos. E neste momento aqui deste vídeo, esse daqui é a segunda aula do nosso novo módulo de reforma, onde o meu objetivo aqui é te ensinar como que você pode fazer um projeto completo de reforma do início ao fim. Então como que você faz aí todos os passo a passo bonitinhos para você fazer aí o seu projetinho rolar, né? Um projeto de reforma de interiores, basicamente, dentro do ArchiCAD. Então essa aqui é a segunda aula. Se você ainda não viu a primeira aula, no caso a última aula, né, onde eu falei sobre pontos que é importante você configurar dentro do seu arquivo antes mesmo de você começar qualquer coisa dentro do ArchiCAD, eu vou deixar o tagzinho aqui em cima para você clicar, acessar, ir lá, conferir, assistir e, obviamente, depois voltar para cá para você assistir essa aula de uma forma bem mais completa. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de referência. Por que, Bela? Porque normalmente quando a gente faz, por exemplo, um projeto de reforma, a gente normalmente tem algo que é o pré-existente, que é tipo o levantamento, né? Então a gente vai colocar a referência quase como se a gente estivesse fazendo o levantamento desse projeto, da onde vai acontecer esse projeto, e trazendo esse levantamento, no caso, seja em WG, seja em imagem, seja em PDF, seja qualquer coisa que vocês fizerem, até em Paint, como que você pode trazer essa referência desse levantamento para dentro do seu ArchiCAD e, obviamente, habilitar as coisas de uma forma legal para você. Então, se você já ficou animado para seguir aqui essa sequência de vídeos e seguir essa playlist e com certeza aprender muito sobre o ArchiCAD, já se inscreve nesse canal, já ativa a notificação do sininho para você não perder mais nenhum outro vídeo, não perder mais nenhum outro conteúdo e, obviamente, não perder mais nenhuma novidade. Lembrando que as novidades mais quentes do momento em relação a esse perfil, em relação a todas as coisas possíveis aqui dentro desse canal, estão lá no meu Instagram, então faça o favor de me seguir para você não perder nada. Então dá todos os recados, já avisado para você seguir essa playlist, seguir todos esses vídeos para você aprender muito mais de ArchiCAD de uma forma 100% gratuita aqui dentro desse canal. Já deixa o seu like e bora pra talher do ArchiCAD. Então vamos lá, dentro desse novo módulo aqui de reforma, a gente vai chegar nesse nível aqui de detalhamento com várias peças, várias coisinhas modeladas, bonitinhas. E só para você perceber que aqui a gente não vai só surgir aí do nada com esse projeto. Antes de tudo, a gente vai modelar o nosso levantamento. No caso, essa caixinha de levantamento aqui, né? Se você for ver, a gente vai modelar tudo isso daqui, porque a partir do nosso levantamento a gente vai fazer o nosso projeto. E agora a gente vai inserir a base para a gente começar a modelar isso aqui dentro das próximas aulas. Então, para já baixar o material que a gente vai utilizar nessa aula, eu deixei o link aqui na descrição. Então, é só você clicar lá. Vai ser uma base em DWG, tá? Porque é bem mais convencional. E não se assuste se você, caso vir aqui dentro do computador, que o meu computador não reconhece o DWG, é porque eu já desinstalei o AutoCAD há muito tempo dentro da minha máquina e nem pretendo reinstalar. E também para você dar aquela invejada em relação a eu não precisar mais do AutoCAD, porque eu só utilizo o ArchiCAD dentro dos meus projetos. Então vamos lá, a gente partiu aqui, a gente parou nesse ponto aqui, já deixou nosso arquivo salvo, já configurou a nossa área, já configurou a unidade, já configurou o piso. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma coisa chamada folha de trabalho, né? Ou worksheet, nas versões inglesas. Dentro das folhas de trabalho, ela é como se fosse um vegetal que a gente vai utilizar de referência. Não sei se vocês já desenharam alguma coisa assim, mas quando eu desenhava, muito tempo atrás, né, mangás, pra variar, eu utilizava, por exemplo, uma folha por baixo para colocar por cima a minha folha e meio que referenciar, né? Fazer como se fosse um rabisco por cima, um croquis por cima, e obviamente já fiz isso muitas vezes na faculdade, principalmente com a tela do computador. Então a gente pode utilizar uma certa referência. Dentro do ArchiCAD, ele entende essas referências como as folhas de trabalho, então é como se fosse uma base que depois que a gente habilitar ela, a gente não consegue mover, né? A gente não consegue pegar e mexer nela. Não tem problema da gente passar alguma coisa que a gente, né, não deveria, ou que, sei lá, foi erro, por cima dessa base, porque não vai ter problema em relação a essa edição. Então essa folha de trabalho, ela funciona exatamente como isso, como se fosse uma base que a gente vai utilizar. E para criar essa folha de trabalho, a gente precisa clicar com o botão direito do mouse aqui em cima dela e vir em nova folha de trabalho independente. Por que nova folha
de trabalho independente, porque ela independe do projeto, ela é como se fosse um ser à parte ali, todo maravilhoso à parte do seu projeto, do seu modelo, de qualquer outra coisa que você for fazer, tá bom? Então eu posso colocar aqui nova folha de trabalho independente, ele já vai falar o seguinte: querida, me dá um ID, me dá um nome. Então eu vou falar o seguinte: ó, isso aqui vai ser um levantamento, então eu vou chamar de leve. Vou colocar aqui, ó, assim, ó, base de levantamento. E vou dar um criar. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar uma folha e, como eu posso ver, ele não tem nada do que a gente estava falando anteriormente. Coisas importantes dessa base aqui, dessa folha de trabalho que foi criada. O ponto zero, assim como lá no início, na primeira aula eu já mencionei para vocês, esse pontinho zero ele é muito importante, principalmente aqui nessa folha de trabalho, porque ele faz o link. É quase como se eu estivesse colocando ali uma folha em cima da outra e eu tivesse um ponto referenciando, linkando os dois. Pois bem, é esse ponto zero que ele vai fazer esse trabalho no primeiro momento. Então, se eu quero ter aqui, prontinho. O que é essa base agora? Agora você pode perceber que, primeiro, nenhuma ferramenta de modelagem está habilitada, só ferramenta de documentação. Então, você pode perceber que você não pode construir muitas coisas aqui dentro dessa folha de trabalho, porque ela é uma folha, ela é para referência. Então, beleza, com essa base aqui, com essa folha de trabalho já pronta, o que eu vou fazer? Vou trazer minha base, eu já deixei ela aqui para vocês baixarem. Se você ainda não baixou, baixa para você poder acompanhar esse módulo bonitinho, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha pasta. E com a pasta aqui, vou pegar o meu arquivo DWG, que eu coloquei o mesmo para vocês baixarem, e vou arrastar para dentro, tá vendo que eu tô arrastando ela para dentro? Pode colocar em mover mesmo e vou soltar. Quando der esse soltar, ele vai falar o seguinte: minha querida, me fale qual é a unidade de desenho que você quer trabalhar. Não sei qual que foi a unidade que o ArchiCAD mesmo salvou, então eu vou colocar como 1 milímetro, vou deixar e vou ver se isso daqui, as medidas batem com as cotas que tem dentro dessa referência, tá bom? Eu vou lá em colocar e ele vai falar o seguinte: olha, você quer atualizar para alguma questão desses textos e tudo mais? Não, então vou ignorar todos e ele vai atualizar e colocar aqui pra mim, beleza? Algumas coisas que é importante você saber do ArchiCAD. Primeiro de tudo, quando eu seleciono qualquer coisa, né, por exemplo, uma referência ou qualquer ponto, se eu clicar, se eu colocar meio que meu mousezinho em cima, você tá vendo que ele faz essa rodelinha azul, esse ui? Pois bem, essa rodelinha azul, ela é bem importante porque ela tá falando assim: olha, Bela, eu tô selecionando este ponto, tá vendo que ele vai fazer uma outra rodelinha e vai falar assim, ó, tô selecionando isso daqui, ó, isso daqui, é esse ponto de referência. E quando eu pego e seleciono, né, dou outro clique além da seleção, ele vai sempre me abrir essa barrinha de ferramenta, que é muito básica, muito boa, principalmente para quando você quer editar qualquer coisa. Todo elemento habilita essa barra de ferramenta, é por isso que ela é tão importante de você saber que ela existe. E o comando que a gente vai mais utilizar aqui é o arrastar. O mover, ele está indisponível por questões de, sei lá, direitos autorais, que alguém fez questão de colocar na palavra mover. Mas então aqui o ArchiCAD a gente utiliza o arrastar, tá bom? Então eu posso pegar, selecionar esse comando, azulzinha, a cor mais quente no ArchiCAD, então ele está habilitado essa alteração aqui, e eu posso arrastar ela para cá, para meu ponto zero, tá bom? Por que isso é importante? Vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Mas você pode ficar sossegado. Quando eu tenho aqui, eu vejo que tem a minha base, tudo bonitinha. E o que a gente pode ver aqui? Primeiro, eu quero saber se ela tá na escala correta, porque eu não sei se aquele 1 milímetro que ele falou dava certo. Então, para eu conseguir medir, eu posso utilizar essa ferramenta aqui em cima, que é esse M. Eu posso habilitar ela com o comando M no teclado, tá bom? Essa ferramenta réguazinha, ela permite, por exemplo, que eu chegue pertinho aqui de uma coisa que eu queira medir e tire a medida por outro lado, tudo com apenas uma mão. Repare, se a minha unidade estava em metros lá quando eu configurei atrás, e aqui ele está dando 5, e ela é 5 metros, então tá certinho, tá bom? Senão a gente poderia escalar essa referência colocando aí um comando de scale, no caso, que é o Ctrl K, Ctrl mais a tecla K. Tá bom? Então, ok, agora que a gente já tem essa referência, vamos então entender como que a gente pode habilitar essa referência para a gente poder utilizar, né? Porque se eu vou na minha planta, essa referência não existe. Mas, Bela, o que está acontecendo? É porque você não habilitou, você não colocou ela para trazer como se fosse essa referência para sua tela de trabalho, para que você possa começar a trabalhar. E como que a gente faz isso? Através de uma paleta chamada rastreamento de referência. Onde que essa paleta fica? Aqui, ó, um vegetal em cima do outro, igual eu já falei pra vocês, é realmente o símbolozinho dessas referências pra trazer um pouco um arquivo meio que embaixo do outro pra servir de base. Então, se eu habilito aqui esse rastreamento de referência, eu posso vir aqui nessa setinha, tá vendo?
E essa setinha eu posso habilitar a última aba. O que é esse último iconezinho aqui? Ele é basicamente a paleta, que se eu clico, ele vai abrir uma paletinha. Pois bem, aqui esse rastreamento e referência, ele controla muito dessa parte de referência e a gente pode, através desse iconezinho, tá vendo aqui que tem uma abinha aqui meio que selecionando o que eu quero ver? Eu posso selecionar aqui, ó, procurar por rastreamento e referência e ele vai procurar no meu navegador que eu quero habilitar. Eu posso escolher aqui. Esse aqui é um dos caminhos. Qual que é o outro caminho? Eu posso vir aqui na minha folha de trabalho, aqui embaixo dela, onde eu criei, clicar com o botão direito do mouse e vir em mostrar como rastreamento e referências. Podem ver que dentro do Archive dá para fazer várias coisas, né? Pelo menos uma coisa de várias formas diferentes, pois você tem que internalizar isso aí desde o início. Então aqui, se eu clicar em mostrar rastreamento e referência, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a minha base pra cá. E repare uma coisa muito ultra mega super importante, que é o seguinte, a minha base aqui, ela estava no 0, porque eu arrastei pro 0. Então aqui no térreo, ela está onde? No 0 também. Você pode reparar que os dois pontos são iguais. Qual que seria o problema se eventualmente eu não tivesse me incomodado de deixar essa base aqui no zerinho, nesse xizinho que a gente precisa? Se eu tivesse, por exemplo, deixado ela bem longe, o que aconteceria? Se eu clicasse com o mouse 2 vezes, né, que é pra eu achar coisas que estão modeladas, aqui ó, ou sendo inseridas, no caso, clicando com 2 no scroll do mouse, beleza, não teria a menor diferença, tá? Aqui é a minha base. Só que quando eu vou pra minha planta, olha o que acontece. Ele não aparece. E se eu dou esse zoom out, esse centralizar na tela, tudo bonitinho, se eu dou esse zoom out, olha o que ele faz. Ele me mostra um espaço totalmente vazio. E aqui embaixo é onde eu estaria trabalhando ali com o meu ponto zero e as minhas elevações. Então é bem importante que você saiba que quando você tá ali vendo, né, essas coisas, você tem que um pouco se preocupar com essa parte. Então eu posso, por exemplo, selecionar a minha base aqui, fazer o Ui, selecionar ele, o arrastar, dar um zoom out, né, com o scroll do mouse mesmo, achar o meu pontinho 0 e colocar aqui. Prontinho, uma vez que ele esteja no 0, dentro aqui da minha folhinha, ele também vai estar como 0, tá bom? Ok, que outras coisas que eu preciso saber em relação ao rastreamento e referência, que é essa paletinha aqui que eu meio que habilitei e não mexi mais. O rastreamento e referência, você pode mudar a cor da sua referência. O que é referência? É tudo que você está colocando como aqui, como essa referência de trabalho. E se eu for construir qualquer coisa, sei lá, for construir uma parede por cima e tudo mais, ele, apesar dele reconhecer os pontos, tá vendo que ele reconhece os pontos, ele reconhece os vértices, ele reconhece algumas coisas de referência, ele não altera. Se eu apagar por acaso tudo aqui, ele não altera a minha referência, então minha referência ela fica meio que intocável. Então, vem nessa referência, vem nessa questão aqui, por exemplo, de eu, sei lá, modelar uma parede aqui por cima e tudo mais dessa referência, tá bom? Essa referência eu posso colocar ela de diversas cores diferentes, colocando aqui como vermelho, laranja e tudo mais, e posso colocar com a cor real, que no caso tá aqui na minha base, que ela tá preta e branca, e eu posso, por exemplo, colocar, né, diversas cores diferentes. Assim como eu também posso colocar no ativo. O que é o ativo? Tô aqui nessa telinha do pavimento térreo. O que eu tiver modelado dentro desse pavimento térreo, que tiver configurado para aparecer dentro desse pavimento térreo, ele é o ativo, tá? Então, no caso aqui, essa parede, ela é ativa dentro desse pavimento, desse plano. Então, aqui, esse ativo, eu também posso colocar em diversas cores diferentes. Podem perceber que ele fica aí tudo roxinho, até as elevações ficam roxinhas. Eu posso colocar aqui vermelho também, ele fica tudo vermelho e assim por diante. Então eu posso colocar o ativo como alguma coisa, eu posso manter a cor original. Além disso, eu posso alterar em relação à opacidade. Tá vendo que aqui eu tenho 2 reguinhas aqui? Essas reguinhas, elas controlam a opacidade e só um pequeno, né, ponto, elas são relativas também a si mesmas. Então se eu coloco isso daqui menos opaco, ele vai desaparecendo. Se eu coloco esse ativo menos opaco do que estava o outro, tá vendo que aqui ele tem um pontinho meio que meia cura, né, ali no meio, mas se eu for um pouquinho mais para baixo, ele desaparece em relação à minha referência. Então isso daqui, essa opacidade, ela é para controlar em relação ao que tá meio que aparecendo ou não. Outra coisa que a gente pode fazer é meio que colocar a referência por cima, tá vendo que aqui, agora, ao invés de a gente ter a referência por baixo, ela vai estar por cima, então a gente também pode trabalhar dessa forma, além de fazer outras coisas mais, como por exemplo, deslocar temporariamente, né? Ele vai fazer meio que essa mãozinha para eu deslocar temporariamente aqui,
quando eu der uma clicada extra, ela vai meio que voltar pro lugar, tá bom? Então a gente pode fazer várias dessas coisas, inclusive mover a referência. Bela, isso daqui vai mover a minha referência lá na minha folha de referência? Não. Isso daqui ele vai basicamente mudar aquele ponto de vínculo, sabe? Aquele ponto de vínculo que é o 00. É quase como se eu estivesse colocando um ponto de vínculo um pouquinho pro lado, né? No caso. Então, se eu colocar, por exemplo, um 2,50, né? Na minha folha de referência, minha base continua no 0 e aqui, no caso, ela já fica um pouquinho afastada. Lembrando que isso daí só é editado quando eu abro na minha abinha de referência. Não é editado, por exemplo, se eu abro em outros lugares, tá bom? Então, ok, a gente tem essas configurações. E o que é importante em relação a essas configurações? Muitas vezes, quando a gente insere, por exemplo, uma imagem, quando a gente insere um PDF, até mesmo aqui, né, nessa base, eu coloquei um DWG, só que às vezes eu posso eventualmente acabar não aparecendo algum elemento dessa referência. Se você tem por acaso AutoCAD, você pode abrir essa base e ver assim, ah, nossa, não está aparecendo tal coisa que eu gostaria que estivesse aparecendo. E você tem que entender o porquê. É o seguinte, esse rastreamento de referência, ele também controla o nível de detalhe que as coisas estão sendo mostradas da referência. Se eu for aqui nessa setinha, eu posso ver que eu tenho várias outras opções que eventualmente podem estar habilitadas ou desabilitadas. Então, se eventualmente eu colocasse uma figura, se eu colocasse uma imagem, um JPEG e tudo mais, né, sei lá, um croquisinho que eu fiz nesse levantamento, colocasse ali, e ele não aparecesse os detalhes da minha imagem, como que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui nessa figura e habilitar ela, tá bom? Então, isso aqui fica bem mais fácil para você conseguir controlar. Beleza, agora que a gente já tem todas essas coisas já feitas, né, toda essa referência aqui bonitona já colocada dentro do nosso projeto, vamos lá já deixar uma coisa meio que pronta aqui dentro dessa referência. Porque é o seguinte, aqui ela tá como um elemento à parte, único, né? E a gente pode ver, principalmente essa questão dessa referência, se a gente fizer um pequeno movimento que é explodir essa referência. Bela, como assim? Você pode reparar aqui que tudo isso aqui ele tá se movendo como se fosse um único pedaço de papel, né? Um único desenho e tudo mais. Se eu quiser mover cada partezinha dessa, por exemplo, putz, meu levantamento estava errado e eu precisava levar essa linha pro lado, né? Do tipo, para deixar pelo menos as coisas certas aqui. Como que a gente pode fazer? Dentro do ArchiCAD a gente tem uma forma de editar qualquer coisa que a gente coloca, desde imagem, desde coisas vetoriais. Na verdade, tudo que está vetorial você pode editar dentro do ArchiCAD, que é o seguinte, selecionando essa imagem, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em explodir dentro da vista atual. Ou quem gosta de atalho é o Ctrl mais igual. Tá bom? A teclinha de igual. Quando eu vou aqui explodir dentro da vista atual, ele vai me dar isso aqui, falando o seguinte, olha, você vai explodir, você vai fazer um... né? Você quer manter os elementos que estão originais, que é esse bloquinho que você está selecionando, para depois dessa explosão? Eu posso colocar aqui sim, eu posso colocar aqui não. No caso, eu vou colocar aqui não, porque eu não gosto de ter esse negócio meio que sobrando aqui, mas se você quiser, por segurança, às vezes é bom, tá bom? Então, eu vou dar um OK. E o que ele vai fazer? Ele vai transformar as coisas tudo aqui, ó, em vários elementos, tá vendo? Que a coisa fica um pouco mais complexa em relação à quantidade de possibilidades. E se eu for aqui, eu tô vendo que tá tudo agrupado, né? Eu vou explicar nas próximas aulas o que é essa questão de agrupado, mas, explicando rapidamente só para você conseguir fazer essa referência, se eu colocar aqui nessa parte, suspender grupos, tá vendo? Eu tô falando assim, ArchiCAD, desconsidera os grupos para mim um minutinho, rapidão. Ele pode vir aqui e aí você pode selecionar cada parte individualmente e você pode, por exemplo, selecionar uma parte aqui, vou selecionar essa linhazinha aqui e falar o seguinte, ó, essa linha vai vir pra cá e você pode alterar a referência ao seu bel prazer. Se você for aqui na nossa planta, você pode perceber que agora as coisas aqui, né, que estavam, por exemplo, com números e tudo mais, letras, textos, eles desapareceram. Então, se eu for nessa parte, eu posso habilitar, tá vendo? Como texto, se eu tiver cotas, né, coisas que são entendidas como costa do ArchiCAD, também posso pegar e aplicar, e assim por diante ele vai habilitar. Então, você pode perceber que aqui ele estava sem ler o texto e depois ele começou a ler o texto. Posso aplicar as definições para todas as referências e prontinho, já vou deixar minha referência pronta pra gente já partir aí pra ação dentro das próximas aulas. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí desse exercício de referência e tudo mais, explicando um pouquinho mais sobre essa paleta e também como que você pode, por exemplo, trazer suas referências para dentro do ArchiCAD. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, por favorzinho, e não esquece de deixar, né, se você teve alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, ou também se você só quer escrever uma cartinha de amor aí pra mim e pra minha equipe,
deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo com muito, muito, muito carinho, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar a notificação no sininho e também já esperar pela próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização aí de vegetais, para que você consiga entender essa parte de configuração que é super, ultra, mega importante dentro do Arcade e obviamente dentro do seu projeto. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, não é mesmo? Não esqueça de realmente falar o seguinte: olha filho, olha o que ela tá fazendo, ela tá realmente ensinando a fazer um projeto completo do Arcade desde o absoluto zero. Vem cá assistir, tá bom? Não custa nada. Então, bora compartilhar, bora espalhar a palavra do BIM e do Arcade pelo mundo. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo você na próxima aula. Poxa, Bela, você não muda o cabelo, não? Sim, de vez em quando eu penso em pintar ele de roxo. Brincadeira, de rosa. Bela, seu cabelo não foi feito pra ter esse tamanho de topete. Porque eu tenho uma redemoinho aqui, ó. Aqui. E essa bagaça não deixa meu cabelo ficar do jeito que eu quero.